Abra aí a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios está ali no meio da Bíblia, irmãos, logo depois de Salmos. Eu quero que você abra no Provérbios capítulo 3. Versículos 9 e 10. Irmãos, eu tenho uma conexão muito especial com esse capítulo de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é todo assim, repleto de conceitos, e tinha um pastor que ele falava para mim, para a igreja, né? Eu guardei isso muito no meu coração. Ele falou assim: você tem vontade de ser uma pessoa sábia? Leia Provérbios. E Provérbios, ele fala muito ao meu coração. Esse capítulo 3, ele tem assim pérolas da parte do Senhor que são assim muito marcantes na nossa existência. Eu creio que Deus tem algo profundo e poderoso para falar aos nossos corações essa manhã. Eu creio que Deus quer renovar o nosso entendimento, que Deus quer ir no íntimo do nosso ser, transformar as nossas vidas. O texto bíblico, ele diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Deixa a tua Bíblia aberta, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque havia, ó Deus, uma certa ansiedade santa, Pai, de estarmos nesta manhã na tua casa, diante da tua igreja, falando, Senhor, o coração do teu povo. É bem verdade, Senhor, que por parte de cada um de nós existia uma certa ansiedade santa de estarmos na tua casa, para prestarmos, ó Deus, esse culto a ti. Tu, ó Pai, que és o único digno da nossa adoração, do nosso louvor, tu que és digno, Pai, de toda honra, de toda glória. Senhor, louvor e majestade, poder pertencem a Ti, Pai. E nós, ó Deus, entronizamos, ó Deus, o Teu nome neste lugar. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Deus querido, envia os Teus santos anjos, Pai. Faz deste lugar, Senhor, um lugar propício para ouvirmos a Tua voz. Ó Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, fala aos nossos corações. A nossa alma, ó Deus, precisa ser trabalhada. Ela precisa, ó Deus, como terra seca, ser tratada, ó Deus, para que nós, ó Deus, produzamos frutos agradáveis a Ti, Senhor. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Transforma, Senhor, os nossos corações. Renova, ó Deus, o nosso entendimento. Sacode, ó Deus, as nossas estruturas. Muda, ó Deus, os nossos fundamentos. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor, nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. E, ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo, Senhor, todo espírito roubador da palavra. Eu repreendo todo pensamento contrário à Tua palavra. Caia por terra em nome de Cristo Jesus. Todos que aqui estão, Senhor, o Teu povo é livre para ouvir, para entender e para viver em conformidade com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu e você, nós precisamos cumprir na íntegra
o que esse texto está dizendo. Mas esse texto, ele fala assim muito mais do que a honra ao Senhor com aquilo que nós temos recebido dele, com os nossos bens. É muito importante nós trazermos assim como fundamentação para início da nossa mensagem aquilo que Deus quer falar ao coração da igreja. Quando o texto diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Nós precisamos resgatar primeiro o que quer dizer essa palavra honra, o que quer dizer o verbo honrar. Honrar é estabelecer prioridade. Quando eu estabeleço prioridade, eu estou honrando alguma coisa. Eu preciso entender aquilo que Deus espera de mim, você precisa entender aquilo que Deus espera de você no quesito de honra. Ele estabelece, ele coloca toda a palavra de Deus dizendo para nós honrarmos o nosso relacionamento com Ele. E isso é uma questão de prioridade. Prioridade é a condição do que é o primeiro em tempo, ordem e dignidade, diz o dicionário. Então, eu preciso estabelecer uma ordem, eu preciso estabelecer que Deus precisa ser a minha prioridade, você precisa estabelecer isso na sua vida. Aquele texto do Sermão do Monte, no capítulo 6 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, versículo 33, ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele fala assim: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De que ele está falando? O que são todas essas coisas? O que comer, o que beber, o que vestir, o teto. Ou seja, ele está falando de que as necessidades que você e eu, nós temos, vão ser acrescentadas sobre a nossa existência quando nós estabelecermos que Deus é a nossa prioridade. Prioridade, irmãos, é essa questão de honra. Honrar a Deus é estabelecê-lo como prioridade nas nossas vidas. E estabelecer Deus como prioridade nas nossas vidas vai fazer com que você e eu vivamos esse algo a mais da parte de Deus. Existe uma proposta de Deus para a vida da igreja. Deus, Ele propõe que a igreja, ela viva aquilo que acontece no céu, aqui na terra. Irmãos, você já imaginou, já pensou sobre esse ângulo? A oração sacerdotal de Cristo Jesus, ele começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. E esse é o pedaço que a gente quer fazer com que nós entendamos para essa manhã. Assim na terra como no céu. Existe um modelo daquilo que acontece no céu, é o modelo para aquilo que deve acontecer aqui na terra. E se eu entender que esse princípio da prioridade, esse princípio da honra para a minha vida, eu vou começar a viver o modelo que existe no céu, aqui na terra. Amém? Eu preciso entender, e nós como igreja precisamos nos pegar essa direção, que existe algo da parte de Deus, algo celestial,
algo que é divino, que você e eu, nós como igreja, precisamos e podemos viver aqui, nesta terra. Mas como é que isso funciona, pastor? Eu preciso estabelecer prioridades na minha vida. Eu preciso estabelecer que Deus seja a minha prioridade. Você precisa estabelecer que Deus seja a sua prioridade. Irmãos, colocar Deus na nossa prioridade é honrá-lo e é colocar a vida nos eixos, no trilho que ela vai seguir, a ponto de eu experimentar os céus vivendo aqui ainda nesta terra. Irmãos, eu queria que o Espírito Santo despertasse a sua fé e a minha fé, para que nós entendamos que isso é possível. Você pode dar um glória a Deus? Isso é possível. Irmãos, a proposta de Deus, desde o princípio, dos fundamentos da igreja, foi para que a igreja seja esse lugar de uma unção derramada dos céus, uma unção diferenciada, aonde o povo que está à volta da igreja, eles percebam. Na época da igreja primitiva foram feitos sinais e prodígios da parte dos céus. Na época do Velho Testamento, Deus também fez sinais e prodígios. E a gente fica se perguntando, por que sinais e prodígios não acontecem hoje? E aí os teólogos de plantão vão dar 1000 explicações, mas a verdade é que eu e você podemos viver ainda essa unção celestial, porque continua sendo a proposta de Deus para a vida da igreja. Amém? Assim na terra como... Irmãos, isso pode se cumprir na vida da igreja hoje, na tua vida, na minha vida. E se nós entendermos isso e estabelecermos um relacionamento de prioridade com Deus, irmãos, vai começar um mover do Espírito Santo, a começar da tua vida, a começar da minha vida, e esse lugar vai se tornar algo diferenciado. Você vai ter assim vontade de estar na presença de Deus, não somente domingo de manhã, não somente domingo à noite, quartas-feiras, mas você vai ter vontade de aproveitar toda a oportunidade, seja num culto jovem, talvez num Desperta Débora, num culto promovido pela MCM, você e eu, nós vamos estar com vontade de estarmos congregando nessa comunhão, aonde a gente sabe e reconhece que existe um mover diferenciado do Espírito Santo de Deus no meio dos santos. Irmãos, porque se eu não discernir aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na vida da igreja, eu vou estar sendo apenas um religioso da minha época. E eu já sou, irmãos. Você já é, queira você ou não, você já é um religioso da sua época. Mas Deus nos chamou para sermos muito mais que religiosos. Deus chamou para que nós sejamos canais do fluir de Deus para esta geração, para este tempo. Deus quer fazer das nossas vidas algo diferente. E para que isso aconteça, eu preciso estabelecer o que é honra, o que significa honrar a Deus. A honra, irmãos, ela vai estabelecer prioridades. A honra vai estabelecer quem eu quero agradar. Coloca para mim, por gentileza, Júlia, o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6. O texto bíblico de Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar. Irmãos, eu não vou querer agradar a Deus se eu não tiver estabelecido agradá-lo como prioridade para a minha vida.
Eu não vou agradar a Deus se eu não estiver colocando Ele em primeiro lugar. Voltando ao texto de Provérbios, ele fala assim: com as primícias de toda a tua renda. O que são primícias, irmãos? As primeiras coisas, os primeiros frutos, as primeiras colheitas, os primeiros, porque Deus não quer ser o segundo na sua vida, Deus não quer ser o segundo na minha vida, Ele quer ser o primeiro. Irmãos, quando nós individualmente estabelecermos Deus como primeiro, nós vamos ver coisas acontecendo que somente nos céus aconteceriam. Quando nós estabelecermos Deus como primeiro no meio da nossa igreja, esse lugar vai se tornar um referencial para que o mundo saiba que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Estabelecer o reino de Deus na terra é uma missão que Ele deu para você e para mim, que Ele deu para a sua igreja. Mas isto não vai acontecer se eu não entender que Ele requer de mim primazia, prioridade, honra. Honra é uma questão de prioridade, é o tema da mensagem desta manhã. Você pode repetir comigo? Honra é uma questão de prioridade. Quem tem sido a prioridade na sua vida? Quem tem sido a prioridade na minha vida? Esta é a pergunta que não quer calar. Coloca para a gente, Júlia, o texto de Malaquias capítulo 1. Irmãos, Malaquias capítulo 1, o profeta é levantado por Deus e ele desce o sarrafo, mas ele pega o cajado, irmãos, e a cajadada para tudo quanto é lado. No povo, porque o povo estava se tornando repreensível. Versículo 6, ele diz assim: o filho honra a seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Trazendo comida impura ao altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presentes ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Até aí. Irmãos, eu trabalhei num tempo no almoxarifado do órgão onde eu trabalho hoje. Fui supervisor por aproximadamente uns 10 anos de almoxarifado. E é um tempo, vamos dizer assim, para mim que foi muita aprendizagem e eu, assim, louvo a Deus por aquele período onde foi assim muito edificante para a minha vida. Mas naquele tempo, no órgão onde eu trabalho, ninguém entra de camiseta. Camiseta, quer dizer, nenhum homem. As meninas até o utilizam e vão bem. Mas um homem, prestem atenção, irmãos, um homem não entra naquele órgão se ele estiver de camiseta. Ele não entra se ele estiver de bermuda. De chinelo de dedo, nem pensar numa coisa dessa. Não entra. E isso eu estou falando do tempo que eu trabalhei no almoxarifado, que não eram as pessoas que iriam lá tratar de alguma coisa naquele órgão. Não era isso, não. As pessoas que vinham fazer entrega.
costumeiramente um entregador, alguém que carrega, né, faz transporte de produtos, leva material de um lado para o outro, ele anda muito à vontade porque o trabalho assim o exige. Mas lá naquele órgão, um entregador de material não entrava de chinelo e não entrava de camiseta, não entrava de bermuda. Ele tinha que, se ele quisesse efetivar a entrega do material que a empresa mandou ele entregar, ele tinha que se arrumar lá e aparecer lá de calça, de uma camisa de manga e calçado com algum sapato, algum tênis, algum calçado fechado. De chinelo ele não entrava. E esse texto, ele me faz lembrar dessa situação, porque no final de tudo, Deus, através do profeta, fala assim: olha, se apresenta diante do teu governador, nessas condições, para ver se ele vai te aceitar. Irmão, se eu entender que Deus é a minha prioridade, eu vou me relacionar com Ele, estabelecendo sempre um padrão de excelência para apresentar a Deus, desde a minha indumentária até o que for para a minha existência. Você vai falar assim: pastor, mas Deus está presente na minha vida em todo o tempo. Deus está comigo em qualquer lugar. E eu vou falar assim: é verdade, eu concordo com você. Mas, por exemplo, eu vou trazer para você o meu relacionamento com a minha esposa. Eu tenho uma intimidade vivida. Você, se você tiver um cônjuge, você tem uma intimidade vivida com o seu cônjuge. E essa intimidade você não vive aqui no templo, ou na rua, ou em qualquer lugar. Você vive na intimidade do seu lar, né? Então, existe um comportamento que é aceitável na sua intimidade com Deus. E eu já ouvi dizer de pessoas que oram, irmãos, deitados. Quem sou eu para questionar se a pessoa ora deitada, em pé, de lado? Isso aí é o seu relacionamento com Deus. Mas no culto, na comunhão, existe um padrão de excelência que eu e você, nós precisamos apresentar para Deus. No culto, na comunhão, existe um padrão de excelência. Assim como você não entra num momento de intimidade com o seu cônjuge, na presença, né, de estranhos, você também tem ali um comportamento para apresentar com o seu cônjuge na vida social. Então eu e você, socialmente falando, precisamos apresentar o nosso melhor para Deus. Amém? Eu preciso, irmãos, tratar com excelência aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Eu preciso tratar com excelência aquilo que envolve as coisas do reino, porque Ele está dizendo aqui que isso agrada a Ele. Olha, irmãos, os sacerdotes, eles estavam oferecendo o animal aleijado, o animal cego, o animal estrupiado. Estavam tratando do relacionamento com Deus de qualquer forma. Irmãos, quem deixa Deus por último vai receber o mesmo tratamento. Se eu deixar Deus em segundo plano, eu também vou estar em segundo plano com Ele. É a recíproca verdadeira. Pastor, mas Deus não nos ama? Ama! E já mostrou isso em Cristo Jesus. Irmãos, o amor de Deus é incondicional. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, Ele ama a você, Ele ama a mim, e já mostrou isso quando enviou o seu Filho único, o unigênito, o primogênito, para morrer por mim e por você. E nada do que você faça, nada do que eu faça, pode mudar esse grande amor que Ele tem por mim e por você. Mas se você e eu quisermos agradar a Ele, coloca para a gente, Júlia, aquele texto de Salmo 37, versículo 4. Se você e eu, nós quisermos agradar a Ele,
olha o que ele tem como promessa para a sua e para a minha vida. Ele diz assim: deleita-te. Em outras versões está escrito assim: agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Irmãos, eu e você, nós podemos passar a vida toda. Eu aceitei a Cristo Jesus, sou um salvo, né? Tenho Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Mas eu posso passar a vida toda estabelecendo outras prioridades. Mas se eu entender que Ele é a minha prioridade, se eu entender que a minha prioridade é agradá-lo, Ele tem como promessa cumprir, atender os desejos do teu coração. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, agradar a Deus é você colocá-lo como primeiro lugar na sua vida. É você, como disse aquele texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 5, 6, ele fala assim: olha, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, espírito, alma e corpo, todo na presença de Deus. E aí ele fala assim: olha, e essas palavras que eu te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos. Você vai ensinar assim, colocando assim, com uma didática excelente. Você vai falar assentado quando estiver em casa, andando pelo caminho, vão estar nos umbrais das portas, vão estar em todo lugar. Ele está dizendo que em todo tempo Deus precisa fazer parte da nossa existência. E em tudo aquilo que nós fizermos, a primazia, a prioridade precisa ser estabelecida para Ele. Por quê? Porque Ele te amou primeiro, Ele me amou primeiro. E aí, nós vamos ver esse cumprimento dessa promessa, assim na terra como no céu. Eu preciso entender que Ele é a prioridade para a minha existência. Você precisa entender que Ele é a prioridade para a sua existência. Irmãos, quando nós estabelecermos de fato e realidade Ele como prioridade, nós vamos começar a ver esse transbordar dele sobre as nossas vidas. A gente falou aqui que num conceito do dicionário, ele coloca que prioridade é quando nós damos preferência. Você coloca a condição assim: olha, eu tenho 24 horas no meu dia. Amém? Todo mundo aqui tem 24 horas no seu dia? Irmãos, tempo é uma coisa que é medida, nivela todos nós, né? O mais rico homem do planeta não tem mais do que 24 horas no seu dia. O mais pobre homem do planeta, ele não tem menos do que 24 horas no seu dia. Então, nós precisamos estabelecer prioridades para nós. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, irmãos, eu entrei já no curso, na graduação em Direito, já quando eu tinha 38 anos de idade. Então, eu não estava ali para perder tempo. Eu estava muito assim, direcionado da parte de Deus, sabendo o que eu queria fazer naquele lugar. Então eu entrei com um propósito, eu estabeleci uma meta para mim, eu tinha assim um conceito que eu queria estabelecer, que eu faria assim uma CR, um coeficiente de rendimento, uma nota ali média, que eu não queria ter menos do que aquilo. E eu coloquei aquilo diante de Deus. E eu me esforçava, né? Umas disciplinas eu me dava bem, né? Melhor, outras não eram tão bem assim, mas a gente tentava recuperar. Mas aquele coeficiente de rendimento, quando eu cheguei no final da faculdade, eu consegui, eu assim, glorifiquei o nome do Senhor, porque foi exatamente aquela média que a gente tinha estabelecido. Mas nesse percurso, uma vez me abordou uma colega, porque o testemunho que a gente dava era de quem se esforçava, estava ali estudando, de fato, para a coisa acontecer. E uma vez uma colega me chegou para mim e falou assim: olha, Carlos,
você é uma pessoa que, vamos dizer assim, é bem estudioso, e eu queria te perguntar uma coisa: como é que você faz, qual é o método que você utiliza para estudar? E aí eu falei para ela assim: olha, eu utilizo o horário livre que você tem. Ela falou: você tem horário livre? Eu falei: tenho. De 0 às 4 da manhã, faço nada, irmão. De 0 às 4 da manhã, está livre para eu estudar. Irmãos, eu tenho aqui testemunhas, né, da minha família que viam que realmente isso era fato. Às vezes eu passava até 2 horas da manhã, era comum passar até 2 horas da manhã estudando. Por quê? Porque uma pessoa que já constituiu família, está trabalhando, tem obrigações e tal, se ele resolve absorver uma obrigação desse tipo, que é o estudo, irmãos, eu louvo a Deus pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, que sem eles, sem a compreensão deles, eu não conseguiria concluir o curso. Mas glórias a Deus, em 2013, comecei em 2008, 2013 foi concluído o curso. Mas por quê? Porque foi estabelecida uma prioridade. Foi estabelecida uma prioridade que era preciso ser cumprida. E eu fico imaginando isso hoje para o meu relacionamento com Deus. Por que eu não fico até 2 horas da manhã fazendo algo que é para Deus? Por que eu não fico ou acordo mais cedo para estabelecer um plano de leitura bíblica, um momento de devocional, algo que venha realmente mostrar para Ele que Ele é a prioridade na minha existência? Então eu e você, nós não podemos dizer que não temos tempo, porque tempo é uma moeda igualitária que Deus deixou sobre a terra para todos. Ninguém é rico em tempo, ninguém é pobre em tempo. Então nós vamos dar conta do tempo que nós temos aqui na terra. Irmãos, tem gente maratonando séries na Netflix, mas diz que não tem tempo para orar. Pastor, eu não consigo ter um tempo de oração com Deus. Tem gente, irmãos, e eu não critico. Eu não estou aqui para atacar pedra em ninguém. Pensa num sujeito que gosta de uma boa série, num bom filme, está aqui diante de vocês. Eu gosto. Assim, pensa num sujeito que, vamos dizer assim, está num momento em família. Vamos jogar, né? Alguma coisa que deixe em comunhão a família. Seja um Uno, seja um dominó. Eu gosto. Mas Jesus Cristo falou para os fariseus: olha só, ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais o coentro e o hortelã, que vocês entregam o mínimo dos dízimos, das ofertas, mas não praticam a justiça e o juízo com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros. E aí ele fala assim: deveis fazer estas coisas sem abandonar aquelas. Então, eu posso ver séries, maratonar séries, eu posso ter um tempo de lazer e de entretenimento, posso, mas o que eu não posso é deixar de ter um tempo na presença de Deus. O que eu não posso é deixar que essas coisas tomem o tempo que é dele. Eu preciso entender com todas as minhas forças que a prioridade da nossa existência é Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Eu lembro já falei aqui, já citei essa ilustração, um momento que eu vivi na minha vida. Eu passei 4 anos e 8 meses nas Forças Armadas, então eu tive uma pessoa que para mim foi um referencial, um homem de Deus, um pastor, que inclusive com o consentimento de Inéia, ele casou a gente. Era um colega de caserna, mas era também um homem de Deus, um pastor. E ele, para mim, era assim, eu tinha a vida desse homem, né, naquela época que a gente estava caminhando junto, como um referencial. E uma certa manhã, no horário que a gente tinha assim livre, ele já tinha feito a educação física, ele estava lendo um gibi. E ele gostava muito de HQ. Imagina que hoje a gente gosta muito de séries, né? Ele gostava de HQ, história em quadrinho. Então ele pegava aquela história em quadrinho ali, volta e meia, você via ele no tempo livre, ele estava ali lendo HQ. E aí eu falava assim, uma vez eu cheguei para ele e falei assim: mas Santiago, tu não tem vergonha de estar investindo o teu tempo esse negócio aí, volta e meia eu te vejo com esse gibi aí, com essa história em quadrinho nas mãos.
Aí ele fechou o gibi, olhou para mim e falou assim: você já leu a Bíblia hoje? Aí eu, assim, muito constrangido, falei assim: não. Aí ele falou assim: eu já li, vai ler a Bíblia e deixa eu ler aqui o meu História em Quadrinhos. Então, irmãos, ele, com essa palavra, me ensinou que para ele existia uma prioridade. E a prioridade não era o entretenimento, não era a história em quadrinhos, era ter Deus na presença de Deus na vida dele. Então nós precisamos fazer estas coisas sem abandonar aquelas. Mas qual é a nossa prioridade? Não é o entretenimento. A nossa prioridade é estabelecer um relacionamento de intimidade com o Pai. Agrada-te do Senhor, e Ele vai atender os desejos do teu coração. Irmãos, a promessa bíblica para as nossas vidas não é de desejos, é de necessidades supridas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele fala assim, capítulo 4, versículo 19, ele diz para o povo de Filipos: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Ele falou em desejo nesse texto? Não, ele falou em necessidade. Quando Jesus fala ali no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele fala assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas são necessidades. Mas aqui no Salmo 37, ele está falando assim: olha, as tuas necessidades vão ser cumpridas, mas se você se agradar de Deus, irmãos, Ele vai além das suas necessidades. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se você se agradar dEle, se você entender esse princípio da honra, se eu e você entendermos esse princípio da prioridade, Ele está dizendo para você e para mim hoje, para a igreja, lavada e remida no sangue de Cristo, Ele está dizendo assim: olha, se vocês me colocarem como prioridade, se vocês me derem a honra que é devida ao meu nome, se vocês estabelecerem um padrão de excelência, eu vou devolver esse padrão de excelência para vocês. E vocês não vão ter somente as suas necessidades supridas, vocês vão ter os desejos do seu coração atendido. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, Ele quer ingressar num relacionamento de prioridade com você. Ele quer ingressar comigo e com você num relacionamento onde Ele seja realmente honrado, aonde exista da sua parte, da minha parte, um padrão de excelência que vai ser isso aqui, ó. O mundo vai olhar para nós e vai ver que existe algo diferenciado. Talvez os nossos irmãos vão olhar para nós e vão ver que existe algo diferenciado. E você vai poder dizer: mas vem cá, naquela igreja, na tua vida, existe algo diferente, o que é? E você vai falar assim: olha, eu entendi que quando nós damos o nosso melhor para Deus, Ele devolve o seu melhor para nós. Então, irmãos, existe um padrão de excelência a ser apresentado para Deus. Quando você e eu, nós dermos a preferência em tudo que nós fizermos para Ele, Ele vai devolver esse padrão de excelência para a sua vida, seja no tempo, seja na ordem daquilo que a gente está fazendo, seja na dignidade daquilo que nós estamos fazendo. Irmãos, Ele é digno de que nós apresentemos o nosso melhor para Ele. Ele é digno de que nós coloquemos o nosso melhor. Eu fico pensando, para aqueles que entendem que podem vir, talvez para a igreja, talvez para o altar, de qualquer forma, se nós nos apresentamos assim, quando nós estamos indo para um casamento. Você foi convidado para um casamento, você vai de qualquer forma para esse casamento? Eu não vou me apresentar, como convidado de um casamento. Existe até uma parábola que Cristo conta, sobre essa situação, o sujeito dá ali uma festa e chama todo mundo e ninguém vai,
e aí depois ele fala assim para os seus servidores, para os seus funcionários: olha só, chama aqueles que estão nas esquinas, chama todo mundo, aqueles que estão, parados, porque eu chamei os convidados e eles não aceitaram, mas chama aí essa galerinha que está, vamos dizer assim, de alguma forma rejeitada. E ele chama todos e eles aparecem ali. Mas ele aborda um convidado que ele não está com trajes de acordo para com a festa. Irmãos, se eu me apresentar num lugar, tal como um casamento, de forma inadequada, eu vou chamar a atenção, e vou chamar a atenção negativamente para aquilo que está acontecendo. Então, como eu não me apresento de qualquer forma para um casamento, como eu não me apresento de qualquer forma diante do meu governador, como eu não me apresento de qualquer forma perante uma entrevista de emprego. A entrevista de emprego é uma coisa assim diferenciada. Entrevista de emprego, às vezes você está assim muito necessitado, às vezes você não tem recursos, mas você tem que se apresentar naquele lugar como se você tivesse. Você está triste, mas você tem que estar ali esbanjando sorrisos, porque ninguém vai contratar uma pessoa negativa, cabisbaixa. Então é um lugar, vamos dizer assim, de desafios, uma entrevista de emprego. Mas ninguém se apresenta para uma entrevista de emprego de qualquer jeito. Ninguém vai de chinelo de dedo diante de uma entrevista de emprego. Por que que eu posso me apresentar de qualquer jeito? Na semana passada nós fizemos a distinção entre poder e dever. Eu posso vir de chinelo de dedo para a casa de Deus? Posso. Está em meu poder fazê-lo. Eu devo vir de chinelo de dedo para a casa de Deus? Isso só quem vai responder é você diante dele. Se você estiver apresentando o seu melhor e o seu melhor for de chinelo de dedo, venha, irmãos, em nome de Jesus, não se afaste do convívio do reino, mas tenha a certeza de que você está apresentando para Deus o seu melhor. Se o seu melhor for um chinelo de dedo, venha. Ele tem certeza que ele vai apresentar, ele vai apreciar a sua vinda na sua casa, porque aquela viúva que ofereceu apenas 2 moedas, ela não foi rejeitada diante de Deus, embora tivesse ali naquele lugar muitos dando assim ofertas mirabolantes, mas Jesus exalta a oferta da viúva, que entregou juntamente com a sua oferta o seu coração. Então, nós precisamos estabelecer o nosso melhor, o nosso padrão de excelência. Então, olha, eu estou aqui oferecendo o meu melhor, o meu padrão de excelência, e estou colocando no altar do Senhor, estou apresentando ao Senhor. Honra ao Senhor com toda a tua renda, honra ao Senhor com todo o teu ser, honra ao Senhor com tudo que você tem, seja no que diz respeito a recursos, seja no que diz respeito a tempo, seja no que diz respeito à dignidade, apresentando o seu melhor. E, irmãos, você vai ver que na tua vida vai existir um clima de céu na terra. Vai existir um clima diferenciado, porque o assim na terra como no céu vai se cumprir na tua vida. O assim na terra como no céu vai ser estabelecido no meio do corpo de Cristo. E nós vamos começar a ver sinais e prodígios neste lugar. Nós vamos começar a ver sinais e prodígios nas nossas vidas. Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Glórias a